A Lei 14.751, ela também foi taxativa em colocar que o critério para promoção tem que ser de forma merecimento. O rol tem que ser taxativo ali, tem que ser um critério objetivo. Aí eu pergunto ao senhor, essa promoção que eu quero de plano aqui, agradecer o governador do estado de Rondônia, ao secretário Vital, que vai garantir no dia 25 de agosto promoções por policiais e bombeiros militares do estado de Rondônia. Mas era isso que eu queria perguntar para o senhor. Critério objetivo, subjetivo, nota e... Olha só um exemplo. Olha só um exemplo. Tem oficiais que estão comandando uma certa, vamos colocar, unidade, exemplo. E tem subordinados mais modernos. No dia 25 de agosto, esse mais moderno será promovido a uma patente e o mais antigo ficará mais moderno daqueles que estavam lá. Ah, mas é merecimento, Jesus. Mas essas pessoas, analisando a ficha, não tem punição, tem um trabalho brilhante, tem um histórico de trabalho também à frente da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, mas a avaliação daquele que, em tese, está fazendo sua avaliação, ele não gosta. Ele não vai com a cara do outro e deu uma nota menor. Inclusive vai ter ações judiciais de assédio, ações de danos, viu, doutorada? Que estão revoltados, isso está ocasionando um problema psicológico para essas pessoas. Então, gente, eu sei que não é o senhor, viu, Coronel Vitor? Eu estou só passando aqui, não só como deputado, mas como representante da Asfapom. A gente tem muitos associados que estão transtornados. 2002, então, Jesuíno, pelo amor de Deus, eu sou de 2002 e agora eu vou ficar mais moderno que 2006. É complicado. É complicado isso. Então eu queria conversar com vocês para a gente ver qual é o entendimento. Já estava até querendo fazer uma proposta de lei ou uma emenda à Constituição. A gente ia botar lá que o critério seja de forma objetiva para que não haja injustiça. A pior coisa que eu vou levar na minha vida é injustiça e vou combater, seja como deputado, seja como presidente da Asfapom e seja agora como advogado. Eu vou combater. Injustiça para mim é algo que eu não pactuo e não vou pactuar. Preparem o espírito, que é algo que sabe, eu sei, Vital, que tu não tem essa maldade, mas o ser humano, não vou generalizar aqui, existem pessoas que infelizmente eles chegam nessa possibilidade, vamos falar assim, nessa vontade de ocasionar esse prejuízo ao próximo. Aí porque um dia eu te tratei bem, foi porque um dia eu falei algo que não não te agradou, e aí tu leva isso pro coração. Eu falei, opa, agora é a hora, peraí, eu vou te dar 7, não, eu vou te dar 5. E aí te coloca lá para baixo no merecimento. Então é isso, coronel. O senhor está ciente disso? Qual é o seu entendimento sobre os coronéis aí? O coronel Nivaldo também tem essa reclame, não teve? Chegou a sua pessoa? Eu acho que o coronel Nivaldo não teve isso, né? Teve muita promoção lá, não teve? Para oficiais, para praça? Como que é feito lá no bombeiro, coronel? O senhor aplicou merecimento também por nota? Como foi feito lá no bombeiro? Depois eu passo o coronel Brinco. Lá no Bombeiro, Jesuíno, assim como na Polícia Militar, eu acredito, tem a comissão, né? E eles analisam, tem toda uma planilha, eles analisam pontuações para ter as promoções, inclusive nessa agora, do dia 25 de agosto, temos a planilha, sabemos que pode dar, com certeza, essa questão judicial de profissionais vai estreitando, né, as promoções, e eles questionarem todos os quesitos que são contados, pontuados, que interfere muito, né, no seu futuro, que a promoção ela é um aumento salarial, representa uma valorização, né, mas a nossa comissão está trabalhando com muita responsabilidade na composição dessa planilha.
Tá? A planilha onde eu vi é uma planilha exemplo que tem os requisitos, né, subjetivos, e tem aquela que são os objetivos, medalha, tempo de serviço, não tem um. Como é que vocês utilizam esse mecanismo? Conta a pontuação que eles recebem da unidade, dos comandantes deles, que eu não tenho como interferir como um comandante, né, para analisar o critério que o comandante está utilizando lá em Vilhena, ou aqui na capital, porque é uma correria muito grande essa demanda do comandante. Por isso que tem essa comissão. E como eu disse, tudo é respeitado. Da pontuação que o comandante, da avaliação do comandante de unidade, das medalhas, né, tudo é contabilizado. E com transparência. O senhor fala transparência, exemplo, o policial jesuíno ele vai saber que o Stanley, naquele mesmo momento, foi aplicada uma nota para ele. Como é que seria essa transparência? Hoje que eu vi que publicaram realmente de forma transparente as notas, né? Mas não publicaram ao lado, que aí tem que requerer a ficha que o Coronel Glauber falou para mim, daquela ficha de conceito que é avaliada nos últimos 4 meses. Né? Isso, tem uma avaliação. Então, para eu saber que que o soldado jesuíno, ele teve, não sei como é que isso é por ponto, né? Aquela lista são 14 itens, né? Vai. Com licença, José, só uma questão, só para esclarecimento. Coronel, é o seguinte, é como se fosse um diário oficial, por exemplo. Os critérios que foram aplicados para os seguintes policiais militares por merecimento. As pontuações são as seguintes. Os motivos os quais levaram aquelas pontuações são os seguintes. Então, os critérios subjetivos que levaram aquelas pontuações e os critérios objetivos que levaram a demais pontuações. Então, assim, essa publicidade, essa transparência que está surgindo através das FAPONs, reclamações. Né? Então, eu acredito que seja isso que o Jesuíno está querendo trazer de esclarecimento. É isso mesmo. É porque ainda não trouxeram para mim, Ada e Jesus e deputado, essa reclamação. Eu não tô... Não, senhor, eu não... O bombeiro, eu não sei o que acontece no bombeiro. Eu acho que o mundo lá é mais assim, mais tranquilo. O bombeiro não me falaram sobre isso. Foi a PM que... o maior reclame está na PM por uma lista que surgiu e agora essa outra que surgiu hoje, né? Essa é a definitiva, né, Coronel? Mas eu vou passar aqui a palavra para o Coronel Braguinha para ele poder explicar para a gente que a Ada colocou muito bem. Deputado, o foco é principalmente o que as promoções dos praças ou dos oficiais? Mas acho que é do praça que tem tido, talvez, chegado mais as reclamações, né? Bom, a grosso modo, vou tentar resumir o que a gente faz isso durante a promoção. Promoção a gente senta com a equipe técnica, antes trabalha, revisa. É uma série de detalhes, e aí a gente tem que acompanhar a qualização ao lado, para a gente não descumpri-la, né? E depois a gente vai fazer as avaliações. Mas, em resumo, a promoção do praça ela é um pouco mais direta no quesito computação de pontos. Tanto que, quando não tem um reporte de erros de cálculo, mas, porventura, quando há um questionamento de divergência, é sempre, às vezes, ali no recálculo da somatória de pontos ao longo da carreira e tal. Não tem. Agora, quando chega na comissão, as pontuações já são muito somadas, o peso do objetivo é muito maior, né? Diferente dos oficiais, que a comissão de promoção, ela ainda tem a votação depois dos pontos objetivos, e ali normalmente se faz um poder de modificação maior. Mas, em resumo, seria a somatória das fichas, que são aquelas avaliações quadrimestrais, né, que vão se somando. Depois delas vão se somando também as pontuações mediante reconhecimentos de méritos, medalha cultural, bravura, etc. Tem os pesos, inclusive, mais relevantes na computação. E depois tem também o decréscimo, se tem punições, também há os descontos, finalizando a pontuação objetiva e ali encaminhado, entregue à comissão para avaliação. Então se resume praticamente a isso.
nós entendemos que a nossa maior preocupação, principalmente, é sempre com relação à revisão dos pontos somatórios objetivos, para que não influencie a decisão de forma equivocada. Então, assim, a comissão fez o seu trabalho dentro do que a legislação tem me permitido. Acredito que o que eu acho que é válido, fica essa sensação, e nós somos partidários, por isso que designei uma série de comissões dentro da Polícia Militar para revisar uma série de legislações, dentre elas também a revisão das promoções. Exatamente nessa mesma linha, deputado, de que se for para fazer meritocracia, a computação de pontos objetivos para que sejam o mais justo possível. Então acredito que a legislação ela está sendo pelo menos revisada da nossa parte para que a gente faça essa adequação nesse mesmo sentido, né? Agora, com relação ao cumprimento da atual, não. A gente tem feito do máximo possível. Os quesitos, talvez, que falam assim, mas não tem transparência, por que isso é tão reservado? A gente usa o critério reservado exatamente porque expõe questões pessoais. Às vezes, você, para avaliar as suas informações é uma, mas você avaliar as suas informações com acesso a informações dos outros não é adequado, e a própria corporação seria judicializada com relação a isso. Envolve questões de punições, por exemplo, então tem esse caráter reservado, e é por isso que é feita essa dinâmica, mas dentro daquilo que a legislação fala, né? A apresentação dos pontos objetivos e depois a comissão faz a definição. Outro critério também que eu acho que isso traz a questão é quando há a promoção por merecimento. E ali a gente tem a questão dos critérios estabelecidos que vem de uma promoção para outra, quando se inicia por merecimento, outra hora se inicia por antiguidade, né? Mas eu acredito que isso é mais afetado a nível de oficiais, né? Então, quando acontece com os praças, quando a gente tem, às vezes, na CP, a reclamação, por que eu não passei, porque eu não fui no merecimento, se eu tenho toda a minha pontuação ali, aí quando a gente faz aquela revisão, realmente é porque o outro conseguiu ao longo da carreira, por alguns outros atributos somados ali no ponto objetivo que tinha. E aí, normalmente, fica num ponto revisório, né? E não corretivo. Mas a gente se coloca à disposição, tá, deputado, para que qualquer questão o pessoal possa requerer ali as informações sobre a sua avaliação, para que a gente possa apontar, né? E com relação à pontuação da comissão, o julgamento ali, a gente tem seguido a legislação. Isso aí a gente deixa bem claro, bem tranquilo, para que não possa haver nenhum tipo de divergência. A gente prima muito pela questão da disciplina da tropa, então a gente sabe que uma conduta que não é obediente à legislação, ela traz toda uma disciplina. Então a comissão tem uma responsabilidade muito grande nesse aspecto, tá? Mas eu acredito que se resume a isso. Acredito que a gente pode trazer ao debate, acho pertinente, o deputado, dentro do seu ministério, trabalhar junto com a corporação para a gente apontar o que pode ser melhorado, né? A nossa comissão está trabalhando nisso, a gente tem comissão de revisão da organização básica da Polícia Militar, para a gente fazer adequações consoante a nossa nova lobby. A gente tem legislações pertinentes à gestão, a questão de afastamentos, punições, então é o código de ética. Nós temos ali um pacote de legislações que requerem atualização. Somos desejosos. Policial que precisa ser cada vez mais valorizado, mas também a corporação que precisa melhorar, facilitar a sua gestão. Então a gente está com essa série de comissões trabalhando. E quando o senhor achar pertinente, a gente pode estar marcando contato, a comissão responsável, apresentar o que tem até o momento de estudos a respeito da legislação, para a gente, em sintonia de ideias, né, buscando ali uma lei mais benéfica, a gente promover no futuro, né? Fica aqui até o meu pedido, uma mensagem posterior, enquanto o senhor tiver deputado, sabendo que vem de suplência, mas o tempo que tiver, a gente poder sentar e verificar o que a gente pode, de repente, estabelecer de prioridades de PL, de atualizações e legislações, para que a gente possa melhorar a corporação como um todo, melhorando principalmente sempre com o foco da melhoria da condição do policial militar. Eu agradeço, coronel, era isso que eu esperava. Assim, eu sei que o diálogo, às vezes, a gente pode até ficar um pouco, às vezes, ríspido, não sei. A pessoa pode levar que a gente está tendo um confronto, mas é um confronto de ideias. Mas
Eu quero aqui registrar que eu sempre converso com o capitão Cardoso, sempre ao seu pedido ele nos atende, fala com... presta as informações quando a gente solicita. É uma pessoa que nunca se deixou a desejar. Então, eu tenho que fazer esse registro. Eu queria que esses... Não é com o senhor não, viu? Os projetos que tramitaram ou tramitam pudessem ser colocados em práticas rapidamente. Eu garanto para o senhor que chegar aqui a contento ou a consenso, seria aprovado automaticamente, sem nenhum tipo de obstrução. E aqui eu quero até fazer um registro, pela ausência dos deputados que não se conta aqui da Coirmã. Semana passada foi pedido uma incorporação de uma emenda à lei que tratou sobre... Eu falo a lei dos maconheiros, né? Para restringir a questão lá de multar os que estão utilizando produto entorpecente, em especial maconha. E aí o deputado Camargo levantou aqui uma possibilidade que ficasse 50%, viu, secretário Vital? 50% ficasse para a Polícia Civil, 50% ficasse para a Polícia Militar. Eu falei não. Conversei com o deputado Marcelo, presidente desse poder, com outros deputados, e a gente vai dialogar no sentido de que fique 100% para cada um, quando ela for regulamentada. Fundo da PM vai para cá, fundo da Civil fica aqui. Do que pegar. E quem pegar, mas aí teve esse enfrentamento dessa questão, né? Posso até fazer uma observação, deputado? Quero até agradecer o senhor por esse posicionamento, porque nós que estamos aí, ponta da linha, sabemos o valor de trabalho de cada corporação, mas se tem alguma fonte de recurso que seja de acordo com a sua produtividade. Se a Polícia Militar atender o TCO, que seja para ele. Se for a Polícia Civil, assim, tranquilamente. Eu acho que isso foi um posicionamento muito razoável. A equidade que o deputado Camargo quis mencionar, na verdade, é a equidade que está com o senhor quando falou que cada um que receba o seu de acordo com o que for atendido. Obrigado. O seu registro vai ficar, inclusive, assentado que a fala do comandante Braguinha na defesa nossa, inclusive, dessa proposta. Se for alterado, que fique. O secretário Vital não vou botar em xeque, não, porque senão amanhã ele está sendo pressionado. O bombeiro não faz essas vezes, que o bombeiro já tem o fundo dele, gente. Falei, não, o bombeiro já tem o fundo dele. Mas, aproveitando aqui vocês, eu entendi até pela fala do coronel Braguinha, ele não é contrário a qualquer mudança que venha somar mudanças positivas para a corporação, até porque o direito ele é mutante, né? Ele vai mudando a cada momento, e a depender do tempo, né? Eu acho que em 1990, já são 24 anos, o nosso decreto é de 1982, normas, Código Penal Militar, 1949, assim segue lista. Outro de 1967, e assim vai, e a gente tem que mudar, a gente tem que alterar. Outra coisa, a LOB trouxe alguns pontos, e o senhor falou que está sendo tratada a questão da LOB, né? Vai ter uma alteração, uma sugestão, que foi criado, foi derrubado o veto, criação de seguro de vida, assistência médica, odontológica, psicológica. Eu estive com a Arti, estive conversando já com o pessoal para a gente tentar avançar, como que vai ser essa formatação. Eu estive em Minas Gerais, lá é o Instituto de Previdência de centenário, 111 anos, mas sustenta não só a questão da assistência médica, mas a Previdência no seu total. Previdência não, eles pagam as pensionistas. A Previdência é sustentada pela fonte mãe lá, a fonte pagadora que é o governo, né? Mas tudo bem. As armas, Coronel Braguinha, que foi até o Coronel Braguinha que deu a sugestão, secretário Vital, como é que está essa questão da lei para a gente tentar mudar, para aplicar a questão da recompensa das armas? Teve algum avanço? O que precisa para a gente avançar com isso? É com o senhor? É mesmo? Ô, deputado, deixa eu pedir licença aqui para o senhor. Eu tenho muito interesse nisso e eu tinha tratado com o secretário de avançar com essa proposta. Aí teve o momento que o senhor tomou conhecimento e também se interessou. Eu acabei de conseguir agora o material da Polícia de Goiás, do Estado de Goiás. E eu acho que a gente pode aproveitar conhecimento ali de Goiás e também, salvo engano, outro estado, não sei se o Amazonas, mas vamos lá, o que significa isso? Primeiro ponto, Goiás também faz isso, pagamento
das armas apreendidas. E não só das armas, também de foragidos. Alguns. Aqueles de crime hediondo, estuprador, aqueles mais perigosos. Então, a gente remunerar quem fizer esse trabalho, né? Aí, a nossa lei atual, ela ficou obsoleta, porque a burocratização, esperando que a perícia do Politec fosse ali avaliada, verificar a questão do armamento. Isso emperra porque já basta o serviço pericial de crime, mais esse para remuneratório. Então são 2 pontos, a atualização do valor, de colocar um valor correspondente. Lá em Goiás tem até um teto também, porque tem um teto, porque senão pode estourar a quantidade. E tem que respeitar um orçamento que isso é variável, um pouco variável. O outro ponto é a desburocratização. Então, assim, hoje, para a gente só apenas confirmar que é um armamento, um instrutor de armamento e tiro, do mais próximo do policial requerente daquela pecúnia, seria uma alternativa. Então, a gente está trabalhando nos eixos da proposta da lei, que esclareça claramente esse trabalho, para que não faça essa lei perder a sua potência. Que a potência é o quê? Influenciar positivamente a vontade do policial de prender cada vez mais, retirar as armas, e isso vai trazer mais segurança. E a nossa equação, que eu aposto muito nisso, deputado. A gente vai potencializar a diminuição de mortes na rua à medida que a gente aborda cada vez mais retirando as armas da rua. E o policial já está fazendo o seu trabalho hercúleo, mas isso deve ser valorizado um pouco mais. Então nós temos 2 injeções ali. Primeiro é a valorização do que ele já aprende, que a nossa polícia prende muita arma, e também da gente potencializar mais ainda, porque a hora que começa a cair essa pecúnia da arma apreendida, o policial ele fica cada vez mais motivado. Principalmente o policial que está na rua, na rádio patrulha, que é o caçador. O terceiro ponto dessa lei, bom, falei, foragidos também ter sido contemplado com remuneração seria importante. Feita essa premissa também, a adequação técnica da lei, eu também já estou correndo atrás para a gente já verificar o impacto de orçamento. Eu calculei, por exemplo, 572 armas, salvo engano, isso aqui é em 78 esse semestre, e o ano passado foi igualzinho também, até bateu, é uma coincidência engraçada. Mas em torno de 570 armas por semestre, a gente vai chegar ali aos 1.100, 1.200 armas por ano, e a gente estabeleceu uma média. Então tem aquela questão também que eu estou tentando ser minucioso de saber, mas quantas armas são calibre restrito, calibre permitido, arma longa, porque isso vai influenciar no valor, né? Mas a gente sabe que vai ser grande parte calibre permitido e restrito. Poucos serão fuzis e tudo mais. Mas é importante a gente calcular para que a apresentação da PL seja saudável, né? Então não chegar ali para ela ser retalhada em função da inviabilidade de impacto orçamentário ou alguma resistência, já chegar ganhando, já desidratando qualquer tipo de dificuldade no questão orçamento. E o foragido também. Então eu estou ali com aquela lei do Goiás, agora fazendo uma simbiose para a gente melhorar esse projeto, e faço até aqui um compromisso da gente manter o senhor atualizado, porque o senhor participe disso daí para nos ajudar nesse sentido, tá? E destaco também que isso aí é para as forças de segurança. Até o bombeiro, se o bombeiro prender também, às vezes prega em flagrante ali uma situação, também requerer. Então assim, embora não trabalhe armado, mas para as forças de segurança ter realmente essa injeção. Isso é importante para o policial militar, é importante para a segurança pública, para as instituições, mostrar mais produtividade, e também é mais importante para o cidadão se sentir mais seguro. Então gostaria muito desse apoio do senhor nesse aspecto, para a gente tentar avançar nesse projeto de lei, tá? Vai avançar sim. Mesmo que eu não esteja aqui, a gente vai, se Deus quiser, fazer toda a gestão aqui com nossos amigos que nós temos para aprovar o mais rápido possível. Lembrando que o senhor falou, tem que ser para todo mundo. Caso contrário, já tem aqui uma resistência. Mas não vai ter não. A lobby, aquela situação das ações civis públicas, secretário, como é que está a reforma da UPS?